Olá a todos, bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Meu nome é Vânia, eu sou líder técnica do Departamento de Consultoria Contábil da IRCO. Estamos aqui com o Clóvis Pereira, ele é membro do grupo de trabalho do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores, certo, Clóvis? Perfeito. Com não é de contador, né? Não é de contador. É de auditores. Bom, ele está aqui para falar sobre um tema polêmico, sobre o reconhecimento de receita de incorporadoras e que a CVM, recentemente, em dezembro de 2018, se posicionou a respeito. Olá, Vânia. Obrigado pelo convite. Realmente, como você disse, esse é um tema bastante polêmico. Esse tema nós estamos no GT Incorporadoras discutindo há mais de 2 anos, desde que foi emitido o IFRS 15. E desde então, os auditores, assim como algumas associações como a Abrasca, representando as companhias abertas, vinham discutindo esse tema, que posterior, depois de algumas discussões, também foi envolvida a própria CVM nas discussões, chegando ao ponto, inclusive, de serem feitas questionamentos sobre o posicionamento do IFRS-IC, que é um grupo de interpretação, um comitê de interpretação de normas contábeis do IFRS, para que também se posicionasse sobre o assunto. No decorrer de todo esse tempo, agora no final do ano de 2018, então a CVM resolveu posicionar-se, emitir uma posição, dando então às companhias abertas a orientação de como proceder. Nesse sentido, a principal razão da incerteza era que não existia uma segurança de que os contratos de venda de unidades imobiliárias no decorrer do período de construção efetivamente iriam gerar caixa para a companhia. Uma dessas evidências era inclusive a grande quantidade de distratos que existia no mercado, mesmo que esses contratos tenham cláusulas de irrevogabilidade e retratabilidade como requerido na legislação. Então, a CVM decidiu, nesse ofício circular, a CVM usa um termo até bastante forte, que ela assevera que esse elevado nível de distratos não coloca em questionamento a utilização do método POC. E ela também entende que o método de reconhecimento das chaves promove assimetrias informacionais. Por quê? Porque durante todo o período de construção, ela não está reconhecendo a margem dos imóveis vendidos e o leitor da demonstração financeira só vai saber o resultado efetivamente ao término da obra. Então, a CVM entende que o método POC é o método que deve ser utilizado em detrimento das chaves, em função dessa assimetria de informações que poderia gerar esse método que se chama nas chaves. Outra coisa também que ela menciona é que, embora ela considere também que o POC seja o método que deva ser utilizado, ela considera que as companhias devam ter controles internos robustos sobre cada contrato, de maneira que a companhia consiga fazer o monitoramento contínuo desses contratos para verificar se eles, no decorrer do seu andamento, passem ou não a gerar incertezas quanto à realização do caixa contido relacionado com esses contratos. Então, ela diz que as companhias, para adotar o POC, então, ela tem que ter um ambiente de controles internos salutar, um controle das suas atividades rotineiras e um funcionamento do sistema de comunicação e informação da companhia adequado para quê? Para que, à medida em que esses contratos venham apresentando indicadores de que não possam ter risco de não entrada do caixa, isso é, que eles possam ser distratados, a companhia possa efetuar uma provisão para distrato, revertendo assim toda a receita já apropriada desses contratos, através dessa provisão, e ajustando a receita. Comparativamente com o critério que vinha sendo adotado até o ano anterior,
A novidade é que antes a provisão para distrato era realizada já pelas companhias, contudo contabilizada como outras despesas operacionais. Com esse entendimento da CVM, já que ele nasce no reconhecimento da receita, essa provisão para distratos automaticamente estará sendo feita na linha do lucro bruto. Uma questão que devemos também levar em consideração é que se os auditores independentes dessa companhia aberta apresentam em seu relatório de controles internos deficiências significativas, as quais a companhia aberta também deve divulgar no seu formulário de referência, isso já gera uma certa dúvida ou até um questionamento à capacidade da companhia de efetuar a apropriação da receita pelo método POC, sem gerar distorções. Então, embora haja essa orientação, todo esse contexto tem que ser avaliado pelo preparador da demonstração financeira, assim como pelos seus auditores, para poder concluir e adotar o critério que a CVM estabelece nesse ofício circular. Também existe um outro tema que, embora não esteja no ofício circular, que as companhias vão ter que enfrentar junto com seus auditores também, que não no caso das companhias fechadas especificamente, mas daquelas companhias que vão preparar as demonstrações financeiras usando-se o IFRS Full, ou IFRS de acordo com as normas do IASB, que é a capitalização dos juros. Existe emitido pelo CPC uma orientação, que é a orientação ao CPC 01, a primeira que foi emitida pelo CPC, destinadas às empresas de incorporação imobiliária, que classifica os imóveis destinados à venda como ativo qualificável para fins de capitalização dos juros correspondentes. E essa interpretação prevalece até hoje, porque o CPC 01 está no ar. Entretanto, o IFRS-IC posicionou-se num caso muito semelhante ao nosso, de que esses ativos que estão disponíveis para venda, eles não são ativos qualificáveis e, portanto, não deveria ser feita a capitalização de juros. Então, para as companhias que vão fazer o IFRS Full, vão ter também que enfrentar essa questão da capitalização de juros, a não ser que as companhias emitam suas demonstrações financeiras, levando em conta as práticas contábeis adotadas no Brasil, que, segundo o CPC 01, pode ser capitalizada. Também existe um outro tema que envolve as companhias não só fechadas como as abertas também, que, muito embora não esteja incluído nesse ofício circular, eu entendo que seja muito importante de ser colocado. Porque as entidades, incorporadoras ou não, mas que executem contratos de construção, precisam revisar os critérios que adotam para o reconhecimento de receita, porque até então elas utilizavam o CPC 17 para reconhecimento de receita. E com o novo CPC, que englobou o CPC 17 e o 30, as empresas de construção têm que levar em consideração a questão de principal e agente nos contratos. Antes, as construtoras apenas reconheciam como receita a parcela que ela faturava para o cliente e não o valor total dos contratos. Se, após análise, for considerada como principal, ela deve reconhecer a totalidade da receita do contrato, independentemente se parcelas são faturadas diretamente pelos fornecedores ao seu cliente. Isto é, a receita deixa de ser mensurada unicamente pela parcela que é faturada para ser mensurada pelo contrato como um todo. E o CPC 47 é muito claro, inclusive, com relação a non-cash contributions, isto é, quando o cliente vem e fornece materiais para ser incorporado dentro da sua obra, do seu contrato de construção. Clóvis, obrigado por estar aqui, por sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento com a gente, muito esclarecedor, e espero que os nossos youtubers tenham aproveitado esse conhecimento. Eu que agradeço pelo convite e coloco sempre à minha disposição toda vez que for necessário para poder trazer um pouco do conhecimento que possuímos e divulgá-lo por todos os nossos profissionais.
Esses foram os tópicos mais importantes que foram destacados no ofício da CVM e que impactam não somente as companhias abertas, mas também todas as empresas que emitem demonstrações financeiras. Bom fechamento para todos nós, sigam conectados.